Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia. Aprenda mais. Estamos aí começando o nosso momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje a gente vai trabalhar a lição de número 6, né, que você vai ministrar na sua igreja, na sua sala, da Escola Bíblica Dominical, Seminário Permanente da Família, no dia 10 de agosto de 2025. O título que traz aqui, uma igreja não conivente com a mentira, né? Hoje a gente vai trabalhar essa questão, né, que já parte para um conceito moral, né, porque há uma diferença entre falácia, né, que entra na questão do campo lógico, e a questão da mentira, que entra já na questão do campo moral, do certo e do errado. E a gente vai trabalhar essa temática hoje, voltado no texto, né, que é o texto básico, que o comentarista da lição pôde colocar. Tá? É um texto, uma história que você muito conhece, você que é o leitor da Bíblia Sagrada, né, conhece ela de cor e salteado, e a gente vai ressaltar nos próximos slides que vem pela frente, né, essa história que a gente vai tirar pontos, né, importantes para a gente não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, texto áureo, o texto aqui de ouro, né? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, né? O preço do imóvel, né? Do objeto ao qual eles venderam. Isso está registrado em Atos 5, versículo número 3. Tá? A verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. A mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade, não é? É o texto de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente pergunta assim, diz, né? Qual é a arma de Satanás? A arma de Satanás é o engano, é a mentira. E, de fato, João 8:44 diz que ele é o pai da mentira, né? E agora, qual é a arma do cristão, de Jesus, é a verdade, né? É a verdade, é a palavra de Deus. Então, no mundo cósmico, no mundo espiritual, as armas que ele usa, principalmente do reino, né, da luz e o reino das trevas, dirigido, mentorado por Satanás e as suas hostes malignas, as armas que ele tem é a mentira, é o engano. Já voltado agora para a questão do reino da luz, o reino do Filho de Deus, o reino de Cristo, né? A arma que se usa é a verdade. E a gente tira como ponto fundamental na questão da carta de Judas, né, quando Satanás foi contender, né, foi lá questionar acerca do corpo de Moisés, né? Então, o arcanjo Miguel, né, que é o anjo, vamos dizer, o anjo protetor da nação israelita, assim como está registrado no livro de Daniel, o arcanjo Miguel, né? A palavra até arcanjo, Miguel, Miguel significa quem é semelhante ao Senhor, né? Quem é semelhante a Deus. Então, naquele exato momento, Miguel falou para Satanás: o Senhor te repreende, né? Então está aí a arma, né? A palavra de Deus, a verdade. Então, no mundo espiritual, não existe essa questão de metralhadoras, armas físicas, materiais que nós temos, mas sim a questão dos ardis, né? Quando Satanás vem para desconstruir, destruir, ele vem com mentira, ele vem com engano, ele vem com dúvida, né, para colocar na cabeça das pessoas e desconstruir a verdade. Então, como toda forma de engano, a mentira é pecado, né, porque envolve o conceito de certo e de errado, o conceito de uma desconstrução de uma verdade. Então, devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, Cristo é a luz do mundo, né? E ele até falou isso em João 8:12, né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da verdade. Então, a luz em meio às trevas. E nós somos luz do mundo e sal da terra, conforme diz a palavra. A leitura bíblica em classe está registrada como um texto básico, né? Escolhido aqui pelo pastor comentarista José Gonçalves. Está registrado no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, né? Retrata a história de Ananias e Safira, né? Um casal aqui que viveu na igreja de Jerusalém, e eles tinham uma herdade, tinham uma propriedade que eles venderam por um valor X, e do valor X que ele venderam aquela propriedade, eles tiraram a metade para ele, e a outra metade eles chegaram para depositar lá no gasofilácio, entregar aos pés dos apóstolos, como nós estudamos em lições anteriores. Entregar aos pés dos apóstolos significa entregar na administração apostólica.
Então eles chegaram, Ananias disse que a propriedade valeu o valor X, né, que eles levaram só metade, o valor X. Então ali era uma mentira, era um engano, né? Era uma mentira. De fato, eles tinham vendido por um valor X. Vamos colocar dessa maneira, né? Que eles venderam a propriedade por um valor de 500 mil, né? Vamos dizer, 500 mil que eles venderam a propriedade, eles tiraram 250 mil para eles e outros 250 levaram dizendo que a propriedade, o valor dele foi aquele valor de 250. Isso é uma mentira. E, de fato, aqui pelo próprio texto, para quem lê e para quem é alfabetizado, ele lê muito bem com relação texto sem contexto é pretexto para heresia, mas diante da interpretação do texto, a gente vê que Pedro fala para ele, ó, tudo era teu, né? E as doações era questão no campo da voluntariedade, era voluntário o que eles estavam fazendo, mas o ato que eles cometeram foi a mentira, o pecado da mentira. Então, está registrada aqui a história de Ananias e Safira, que você conhece. Se eu fosse perguntar para você quem foi uma pessoa na Bíblia, uma mulher que passou 3 horas como viúva, claro que você vai responder que foi Safira, né? Porque depois de 3 horas ela apareceu no local e cometeu o mesmo pecado ao qual o marido havia cometido, ok? A introdução aqui, a gente coloca aqui, tem o nariz do Pinóquio, né? Nesse retrato aqui do slide, né? A questão de o chapéu de 2 bicos, né? Que a gente for usar esses atalhos popular, mas o cara tá aqui a questão de falar mentira. Um casal aparentemente despretensioso, né? Achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, né? A combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Muito boa a introdução. Então, nessa lição, aprenderemos, né, que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus, ok? Foi exatamente isso que aconteceu quando Ananias e Safira tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, né, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor e o tremor a Deus, ok? Então, essa é a questão de nós estarmos analisando nesse texto básico, a questão aqui que se fala dessa história, né, que ocorreu na igreja de Jerusalém. Você pode ver que nem tudo era perfeito. A igreja era constituída, né, de santos e pecadores, como diz o doutor Martinho Lutero, né? Nós somos santos, mas também somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, né, já está cometendo um pecado. Todavia, só que nós não vivemos na prática do pecado. É muito diferente, né? Não vivemos na prática do pecado. Agora, a falha de nossa velha natureza tem uma inclinação para o mal. Mas é por isso que o texto aqui a gente vai analisar que a gente não deve dar lugar ao diabo. Não colocar o sol sobre vossa ira, né? O que Paulo fala em Efésios capítulo 4. A palavra-chave do texto aqui é mentira, né? A palavra-chave é mentira. O diabo, o pai da mentira, né? Então o diabo é o pai da mentira. Isso aí é da natureza dele, do caráter dele caído, né? É dele trazer o que é a distorção. Isso a gente já analisou lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E o diabo chega com a mentira dizendo o seguinte: olha, Deus sabe, no dia que vocês comerem do fruto aí, que ele diz que é proibido, vocês vão ser como ele. Vocês vão ter os olhos mais abertos, voltados para o conhecimento. E assim, de fato, você pode ver, mesmo Deus andando na viração do dia com Adão e Eva, todavia o diabo foi lá, né, incorporado lá a questão da serpente, né, a questão da primeira sessão de mediunidade, ele usou a serpente lá e trouxe uma novidade, entre aspas, dizendo que a proposta dele, o projeto que ele tinha para passar para Adão e Eva, era melhor do que o de Deus. E assim aconteceu, como você mesmo conhece a história. Eles acataram o projeto de Deus, acataram o projeto de Satanás, e de lá eles pecaram e foram expulsos do jardim, e toda a nossa descendência, Adão e Eva como cabeça federal da raça humana, nos transmitiu o chamado pecado original. Então, de fato, a mesma coisa fica aí. O diabo com as suas mentiras, com os seus enganos, dizendo que o projeto dele, né, é muito melhor do que o projeto de Deus, os planos que ele tem muito melhor do que é o de Deus, mas uma coisa você tem que colocar na cabeça. Jesus falou que ele é o pai da mentira, João 8:44, né? Então, tá aí.
É da natureza satânica mentir, né? A natureza caída dele. Quando ele pecou, né? Deus, ele não fez um Satanás, né? Satanás significa adversário. Deus não fez um diabo. Deus fez um arcanjo, Deus fez um anjo que se tornou um diabo, né? Que se tornou Satanás. Então, daí ele, agora, mesmo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, que não é de se admirar, que o próprio Satanás se transfigura, né, em anjo de luz. De fato que Satanás é treva, Satanás é mentira, Satanás é engano, Satanás é tudo o oposto de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, dentro da natureza de Satanás aqui está a mentira. Não adianta você orar por Satanás para que ele possa melhorar, para que ele parar de mentir. A gente tem a resposta lá no capítulo 20 de Apocalipse. Ele passou 1000 anos preso. Quando saiu, não foi reabilitado. Ele voltou novamente a provocar as nações, né, que são Gog e Magog. Então, de lá a gente vê que Satanás é uma natureza caída, é incorrigível e não vai mudar nunca. E o final dele é o lago de fogo, tá certo? Então, é de natureza satânica dele mentir, enganar. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Então, Satanás estava por detrás daquele ato lá, quando eles tomaram a decisão. A gente sabe que existe a questão da livre agência, do livre-arbítrio, da decisão que os dois tiveram, e da maneira que eles falaram: Ananias, Ananias, lá quem sabe, pô, Safira a gente vendeu a propriedade, portanto, e vamos dizer que vendemos portanto. Então, Satanás tomou, né? Tomou a situação e tomou também o ato ao qual eles decidiram fazer. Então, aqui o texto fala que Lucas, escrevendo, né, o livro de Atos, fala que Satanás encheu o coração de Ananias. Por que encheu? Porque ele deu lugar ao diabo. Tá certo? Tá aqui a figura do slide aqui. Então, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucros fáceis, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Então, de fato, pessoal, a gente analisa uma das questões principais, sabe o quê? A questão, ele deu lugar ao diabo, né? A questão também para ele ganhar status quo, né? A questão dele chegar, poxa, está todo mundo aí vendendo, tal, fulano deu tanto lá aos pés dos apóstolos, deu um dízimo, um valor X, um valor muito alto, né? Outro deu uma oferta também no valor muito alto. Então, isso, muitas das vezes as igrejas, muitas vezes pastores, muitas vezes o corpo também administrativo pode cometer um erro, né? E colocar o nome da pessoa quando entrega uma oferta maior, quando entrega um dízimo, destacando eles. E Ananias ali, quando entrega essa parte, dizendo, poxa, nós vendemos a propriedade pelo valor X, então nós estamos depositando esse valor total, né, aos pés dos apóstolos. E, de fato, ele não tinha vendido por aquele valor que eles estavam dizendo. Eles tinham vendido por outro valor e tinham tirado a metade do valor para eles, entende? Então, eles estavam querendo lucrar nessa questão, em uma posição social, no status quo, diante daquela situação e do contexto também que estava ocorrendo sociocultural da época, tá? Satanás estava por trás de toda mentira e engano, isso é fato, isso é 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, né? Quando ele, nas viagens missionárias, a primeira viagem missionária que ele teve no ano 46 a 48, né, que está registrado em Atos 3 e 10, 13, né, 13 e 10, o diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Então você pode ver que a questão, quando Elimas aparece com aquele ardil de mentira, de engano, Paulo olhou para ele, seu filho do diabo, né? Então perderás a sua visão. Ele ficou cego, procurando, né, tocar nas paredes, etc. Porque Paulo, que tinha um dom do discernimento e sabia que o diabo estava usando Elimas, o repreendeu. E é por isso que a gente tem que ter como Paulo o dom de discernimento, devemos ter como Pedro o dom de discernimento, que o dom que se manifestou em Pedro naquele exato momento foi o dom de discernimento, né? O dom de discernimento. A gente poderia dizer também que se manifestou até o dom da ciência, o dom do conhecimento que ele teve, né? Do conhecimento, né? Mas ele sabia. Por que Satanás encheu o teu coração, né? Então ali, Ananias e Safira se encheram de Satanás e não se encheram do Espírito Santo. O pecado não era um pecado contra Pedro, o pecado da mentira era
contra Deus. E, de fato, todo pecado é contra Deus, né? É direcionado a Deus. Então, é muita situação. O pecado é uma transgressão, é por isso que envolve a questão de moralidade, uma transgressão à lei moral estabelecida por Deus. A mentira como um ardil maligno, tá? Satanás não obrigou nem forçou Ananias, porque eles tinham livre-arbítrio, né? Se for arminiano, então tinha livre agência, né? Então não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Eles poderiam muito bem naquele ato, por isso que a nossa consciência, né, como o juízo moral da parte de Deus, ela aprova e desaprova os nossos atos. Então, naquele exato momento, a própria consciência, como juízo de Deus, já havia despertado eles para um ato de dizer não à mentira, não a Satanás. É o que acontece para conosco também. E a mesma coisa também o Espírito Santo já tinha despertado eles. Isso que vocês estão fazendo é errado. Mas, naquele mesmo tempo, eles deram lugar a Satanás, que aparece nessa figura horrenda. A mentira é um dos seus ardios, né? A arma que ele tem, como eu falei na parte anterior. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Paulo que fala isso em Efésios 4 e 27. Ao mesmo tempo, ele também fala o seguinte, não coloca o sol sobre vossa ira, né? Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Então, eles fizeram uma coisa consciente, eles eram doutrinados, eles eram ensinados, eles eram totalmente sábios da verdade da palavra de Deus. E o que eles fizeram foi dar lugar ao diabo. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, né? Fingindo para estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosa, mas quando buscada com a intenção errada, né, se torna pecado. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. E não superestimar o inimigo, né? Nem subestimar e nem superestimar o inimigo. O inimigo está aí. E nós não devemos temer ele, né? Devemos temer a Deus, devemos dar lugar a Deus e não dar lugar ao diabo. O diabo está no nosso derredor. Então, como ele está no nosso derredor, como a carta Petrina assim o diz, nós não devemos dar lugar para o diabo, para que o diabo entre e acaba com tudo, correto? Então, aí, o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoares e a não guardares nenhuma raiz de amargura, isso é certo. Se por um lado não podemos se superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é metódico, né? O reino das trevas é organizado. O reino das trevas está em hierarquia. Então, o diabo sabe totalmente como agir, né? Dentro desse todo o tempo de existência que ele tem. Correto? Mas Paulo aqui nos adverte, também nos chama para se revestir das armaduras de Deus, as armaduras, o capacete da salvação, né? A questão, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, os calçados do Evangelho da paz, e então está a couraça da justiça. São essa a questão das armaduras do Espírito Santo, como um soldado da época romano, né? Da guarda petroliana, quando Paulo vê aquela guarda romana, e etc. Então, eles estavam totalmente fardados, protegidos contra os ardis, né? A expressão grega astuta cilada traduz o termo grego, né, metodeia, de onde procede o nosso termo português método. Você pode ver que ele é muito bem organizado. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. E é uma questão que Jesus fala, vigiar, 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 vigiar e orai, né? A questão da carne, a velha natureza, o nosso corpo é fraco, mas o espírito está pronto para buscar Deus. Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus, né? 2, o tópico 2, o cristão e a mentira. A mentira é uma escolha, né? É uma escolha porque nós somos seres livres, né? A questão da alta escolha, alta capacidade. Um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11, tanto Anania quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. A propriedade era deles, eles não foram obrigados a levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Eles fizeram voluntariamente, mas fizeram de uma forma errada, porque eles falaram que o valor da propriedade foi um valor X, sendo que a propriedade era outro valor. Isso fica ainda mais
claro que quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, o comentarista da lição coloca que Pedro teve o dom do discernimento aqui, tá? Reprova Ananias por tentar enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, tá? Para se ganhar posição. Muitos crentes aqui, em muitas igrejas, querem ganhar posição, faz festa, faz aniversário na casa, convida aqueles que têm dinheiro, aqueles que são ricos, mas esquece que o corpo de Cristo é um só. Ele é formado de rico, de pobre, de pessoas pretas, pessoas claras, pessoas negras, mas todos em si são um só em Cristo, né? E a gente tem que ter cuidado aqui para não pegar esse mau exemplo de Ananias e colocar na nossa vida prática, como muitos colocam, através da mentira. Eu conheço muitos caras que são mentirosos pra caramba, os caras mentem de cara limpa. E se diz, né, alguma coisa no reino de Deus, e de fato vão ter que prestar conta para Deus. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu, ok? Então, a propriedade que eles tinham, que eles venderam uma casa, venderam um lote, venderam uma fazenda, venderam alguma coisa que realmente estava voltado para o ato de comprar e de vender, essas propriedades eram deles. Que você tem uma casa, a casa é sua, a fazenda é sua, Deus te abençoou. Agora, o erro deles foi dizer que o valor foi X, sendo que o valor era outro valor, da qual eles pegaram o dinheiro e levaram a metade, dizendo que aquele foi o valor. Então, Satanás tinha colocado já isso no coração e eles realmente já tinham isso em mente e tal, e foram e agiram da maneira errada que eles agiram. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomar a sua decisão livre. E mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. É como eu falei, a questão da falácia é um erro lógico, e a questão da mentira sempre envolve a questão de certo e de errado. É por isso que pecado é uma transgressão, que se fala que é uma transgressão porque nós transgredimos. Nós quebramos regras, né? E a regra que ele quebrou aqui foi a questão de mentir. Não mentir a questão aos homens, à igreja, mas mentir ao próprio Deus, mentir ao próprio Espírito Santo, que é Deus. A gente tira até uma doutrina aqui. Eles não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo, que o contexto do capítulo 5, do versículo 1 a 11, fala que o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é a terceira, é a augusta pessoa da Trindade, né? O que é Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é Trindade? Nós adoramos um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eles são três pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade, né? Então, eles mentiu ao Espírito Santo, que é Deus. É uma doutrina bela que a gente tira aqui. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Então, a gente vê que é um ato que eles tomaram por conta própria, mas Satanás estava por detrás. Atraído pela mentira, se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro sofreram implicações de suas decisões. Então, eles foram livres para tomar aquelas decisões lá. Agora, as consequências, a gente não tem liberdade nelas, porque quando já é consumado o pecado, a consequência vem. E quando a consequência vem, realmente há um preço, né? Há um preço a se pagar. Ananias, né, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, morreu na hora. Isso foi no momento da graça, né? A gente fala, na lei e tal, é na lei que acontece a questão das mortes, etc. Mas a graça estava lá. Ainda que não estava a graça lá no momento do Antigo Testamento em sua plenitude, mas estava lá, através das promessas, através da providência, suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Agora a graça, né? Acontece esse momento da graça, do Espírito Santo, né? Quando Jesus morre na cruz, entra o momento da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, mas ali acontece como uma questão de advertência, que mentira é pecado e devemos evitar. Eles morreu lá. E houve grande temor em toda a igreja, né? Temor diante de Deus, respeito, reverência. Não podemos saber o que passou pela cabeça de Ananias e Safira para agires como agiram, né? Mas é uma questão que fica como exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita, né? Para demonstrar que eles realmente estavam entregando todo, né, o dinheiro da propriedade ao qual eles venderam para ter, poxa, Ananias e Safira são os caras, né? Eles realmente estão entregando tudo, vendeu a propriedade pelo valor X, estão entregando tudo aos pés dos apóstolos. Isso aí que é fé, isso aí que é santidade, isso aí que realmente são pessoas crentes, mas olha por detrás, Satanás estava lá.
A gente não tem os atributos da divindade, como a onisciência, a presciência, que é o conhecimento prévio de todas as coisas, para saber o que eles estavam lá fazendo naquele exato momento. Mas ali, Deus tomou o apóstolo Pedro e disse: Ananias, você mentiu. Safira, você mentiu, né? Então, aqui está que eles pagaram, né? E morreram, né? Então, aqui, possível que veres os demais crentes fazer ações louváveis quando doaram seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obteres, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que foram vendido, supostamente doado, né? Então, aqui tem todo um contexto para se pensar. Mentir tem consequências, né? Que é terrível, né? Ao agires assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, todos os dons do Espírito Santo estavam em evidência, né? E se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Um pecado terrível. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhe a sua própria vida. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. O texto é muito claro, a lição está muito bem explícita, né? Quando crentes, muitos deles experientes, hoje lamenta por não teres levado em conta as consequências de suas ações e vigiemos, né? Devemos vigiar a tempo e fora de tempo, né? Analisar a nossa situação, nosso comportamento, as nossas práticas, se é um mentiroso, se converta, né? Através da verdade do evangelho, e não devemos, porque mentira destrói família, destrói relações de amigos, relações matrimoniais. Mentira envolve toda uma questão de destruição total, né? Então tá aqui, a igreja, tópico 3, a igreja aqui repele a mentira. A igreja de Jerusalém, tomada pelo Espírito Santo. A igreja é de Deus, é propriedade de Deus. O cabeça da igreja, como diz Paulo lá na carta aos Efésios, é Cristo, né? Então a igreja tem dono, a igreja tem regra, a igreja tem doutrina, a igreja tem profecias, a igreja tem línguas, a igreja tem a justa medida da fé através da doutrina para que ela possa estar equilibrada em suas ações. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro da igreja e fora da igreja, né? Todos ficaram sabendo. A palavra temor traduz o termo grego, né? Que também aparece no versículo 5 desse mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Né? Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência, respeito, como em Atos 2 e 47, 43. Outras passagens neotestamentárias que do Novo Testamento apresentam essa questão de reverência, né? O temor significa reverência, respeito diante de Deus. Se Deus não tivesse usado Pedro para o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja, sem dúvida, causaria danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quando seria a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que acha mais conveniente, pensando que não está sujeito ao julgamento divino. Né? Então, foi necessário, e é necessário, né, a questão de Deus intervir e fazer da maneira que é correta, da maneira que ele achar muito bem para nos corrigir. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, está registrado no capítulo 5 e 2. Então, Deus, até a questão da sombra de Pedro, né? As pessoas criam que Pedro foi muito usado pelo Espírito Santo, levava coxo, levava leproso, pessoas doentes, que no mínimo a sombra dele tocasse, né? Elas eram curadas. Então, era uma igreja que tinha os dons espirituais, cheia do Espírito Santo. Isso aí, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anda direcionada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado não arranja desculpa para justificá-lo. É uma igreja forte. Então, essa que é a questão. Devemos agradar a Deus e não agradar os homens. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou o apóstolo a fazer os milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual, que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio,
torna-se inoperante. Então, deve ser uma igreja doutrinada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tenha dons, mais dons. Claro que Deus vai usar os dons espirituais, porque toda a questão do uso dos dons espirituais tinha um propósito, tinha um objetivo, até nas curas divinas. Não é para promover ninguém para ser o astro, para ser estrela, né, de Hollywood dentro da igreja. Não tem estrela de Hollywood dentro da igreja. Existe pessoa santa, crente, porque o astro brilhante, o sol da justiça, é Jesus, como diz Malaquias, e o próprio texto neotestamentário. Então, quem somos nós? Nós somos pedrinhas, como o próprio Pedro diz na sua carta lá, Petrina, que nós somos pedrinhas desse grande edifício que é a igreja. A igreja é santa, sem ruga, sem mácula, é uma noiva virgem, como Paulo diz em 2 Coríntios, e ela tem dono, e o dono é Cristo. Tá? A conclusão aqui que nós colocamos é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, né, e se arrepender. Né? É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível para comportamentos notadamente pecaminosos, contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino, isso não tem como escapar, isso é um fato realmente real. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e preciosa, né? Contudo, em outros, como no caso de Corinto, né, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente lá que estava vivendo, né, com a madrasta, né, que estava cometendo um ato de um pecado, né, de um pecado lá de adultério, um pecado de fornicação e etc. Né? Então, Paulo realmente cobrou na igreja, está registrado em 1 Coríntios 5, né, que a igreja tomasse providência à questão da disciplina, para que a igreja, como corpo de Cristo, seja santo, para a glória de Deus. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo. Em outras situações, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus, né? Ninguém é capaz. Então a gente tem que ter cuidado, como disse Cristo, nós não devemos tentar a Deus, né, com situações, com comportamentos errados, horrendos, né? E devemos fazer o que é certo e correto, como diz a palavra de Deus, né? Como diz a palavra de Deus. Então, a questão de um texto muito precioso que a gente pode analisar é o que está registrado aqui, que a gente pode até deixar como texto final, como a vida do cristão tem que ser. A gente pode pegar também até o Salmos de número 15, né, que é um salmo, vamos dizer, um salmos que cabe muito bem com a nossa vida, e um salmos que retrata, né, aquilo que devemos ser, né, um hóspede de Deus. O Senhor Deus que tem o direito de morar no seu templo. Estou pegando uma linguagem de hoje aqui, né, a versão de uma linguagem de hoje. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus inimigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Isso aqui é um verdadeiro cristão que está registrado no Salmo 15. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para se tornar testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro, né? Esse aqui é um cristão voltado para o reino de Deus, voltado para as coisas que são sagradas. E uma coisa que está aqui dentro da prosperidade do reino também, a gente pode pegar o Salmo de número, os Salmos de número, vou pegar numa linguagem aqui, ó, a NVI versão 2011, né, que é uma versão internacional. Como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, e não se limita à conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, né? Da água corrente. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão do julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Né? É o que aconteceu com Ananias e Safira, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso aqui é o Salmo de número 1. Então, que a gente pegue esse exemplo, mas
um exemplo para que a gente possa refletir que Deus é o dono da igreja, Ele quer uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja virgem, uma igreja que está separada do mundo, que não comunga com as coisas corruptas que o mundo está aí. E não devemos dar lugar ao diabo, o diabo é o pai da mentira, devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que é o adornador, aquele que está para santificar, aquele que está para nos levar ao amor através da palavra de Deus. E que Deus em Cristo possa nos abençoar de uma maneira tão especial e que possamos estar na próxima lição de número 7. Acesse o meu canal Teologia Aprenda Mais. O canal Teologia Aprenda Mais está no YouTube. Temos mais de 300 vídeos gravados, né, sobre o mundo do bacharel. Vamos colocar o universo do bacharel em teologia. Se você gosta de teologia sistemática, vai lá na minha playlist, Teologia Sistemática. Se você gosta de Antigo Testamento, explicado versículo por versículo, ou capítulos, ou introduções, né, voltadas dentro do Antigo Testamento, acesse lá na playlist Antigo Testamento. Se você quer estudar teologia do Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, vai na minha playlist também. História da igreja, história patrística, história da igreja medieval, história da igreja moderna, história da igreja contemporânea, história da igreja no terceiro milênio. Entra no meu canal Teologia Aprenda Mais e entra lá na playlist que você vai ter vários vídeos voltados para curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4 e muito bons vídeos para que você possa se alimentar de uma mensagem que te traga saúde espirituais e de uma teologia, de uma doutrina conservadora que tem respeito à palavra de Deus e que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática para toda a nossa vida e a nossa mentora para que possamos chegar no reino do céu com vida e com saúde em Cristo. Até mais, até a próxima lição.